Evangelho de João, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Essa é uma conversa de Jesus com Nicodemos, capítulo 3. Nicodemos, ele era um líder religioso, e Jesus tem uma conversa com ele, falando sobre o novo nascimento, falando sobre o Espírito, falando a necessidade de humilhação. É uma palavra muito marcante nos Evangelhos. E o versículo 8, ele diz assim, o Senhor Jesus, vamos ler todos juntos? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do... Mais uma vez, vamos ver? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do... Vamos orar, irmãos, para Deus falar com a gente? Vamos pedir a Deus. Você pode orar no seu lugar? Você pode pedir? Senhor Deus e Pai, fala conosco, revela-te a nós, abre o nosso entendimento, para que ouçamos a Tua voz, para que a Tua voz, Senhor, venha de encontro às nossas vidas, e nós sejamos, ó Deus, avivados, renovados, fortalecidos, visitados, Senhor. Meu Deus, balançados as nossas estruturas pelo Teu Espírito Santo. Que todos nós, Senhor, não nos permitamos permanecer na mesmice de uma vida, Senhor querido, previsível, mas que todos nós possamos, Senhor, estar à luz do Teu Espírito Santo. À luz do Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer mais uma oração, não senta não? Bota a sua Bíblia aí sobre a cadeira. Quem aqui sabe assoviar? Quem sabe assoviar? Tem gente que não sabe assoviar, né? Quem sabe? A minha infância, ela foi muito encurtada. A minha infância foi encurtada, dada a minha história. Mas teve um período que eu passava dias na casa da minha avó, né, a avó paterna, períodos. Minha mãe está ali, ela sabe disso, minha mãe está sentada aí no meio de vocês. E era lá no Pichincha. Não sei se você conhece Jacarepaguá, Pichincha. Tem o Campo de Areia é uma rua. E tem a Estrada do Pau-Ferro. E tem um lugarejo chamado Curicica. Hoje só tem condomínio de luxo lá, mas antigamente só tinha mato e cachoeira. E até hoje minha avó é falecida há muito, mas meus tios têm uma casa lá, eles eram profundamente espíritas. E nessa infância encurtada, eu tive alguma vivência, né, com dois primos, Ronaldo e Renato. O Ronaldo, ele faleceu, né, se eu não me engano, minha mãe pode depois me corrigir, ele faleceu atropelado. E o Renato, que hoje é um homem, né, é um pouco mais novo que eu, trabalha na Rede Globo. E nós brincávamos muito de bicicleta, nós brincávamos, né, de ir para a cachoeira, a gente passava o dia completamente fora. Tem uma ideia, teve um dia que eu tinha bicicleta, ganhei uma bicicleta, era uma Monarch, e aí nós fomos 4 pessoas na bicicleta, uma bicicleta só, 4 pessoas. Tinha um com o pé na roda de trás, tinha um no banco, tinha um sentado no guidão e tinha um sentado no quadro. E a gente foi descendo, enfim. E a gente soltava pipa. Eu não tinha muita paciência com pipa, não, mas a gente soltava pipa. E quando a gente estava soltando pipa, tinha hora que é um local descampado, não ventava. E o vento não vinha. E lá tínhamos, eu não sei se era macumba, eu não sei se era... Eu sei que a gente cantava uns troços e o vento vinha. Verdade. Vem vento, catinguelê, cachorro do mato, quer me morder. Ficava cantando, esse vento vinha. Mas às vezes também a gente assoviava. A gente dizia... E a gente ficava fazendo isso. Não me explique, cientificamente eu não sei. Tu sabe que o vento vinha? Porque sem vento
não dá para empinar a pipa. Sem vento, não tem como. E não tinha vento, tinha hora que não tinha vento nenhum. E a gente assobiava e o vento vinha. Quem solta a pipa aqui ainda hoje aí? Ó? Então você pode ter, não sei se ainda acontece isso, nunca mais eu fiz. Eu não sei também se é não sei o que é isso. Mas a Bíblia vai dizer que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu creio que Deus quer ventar esse vento no nosso meio. Eu creio que a gente deve clamar pelo Espírito Santo. Eu creio que nós temos que desejar pelo Espírito Santo. Jesus, tendo findado a sua obra, ele disse, ainda falta algo, ainda falta algo. E o que faltava era o derramado do Espírito Santo, onde ele não mais pousaria sobre, mas estaria dentro de nós, não mais fora, mas dentro. E ele, irmãos, disse, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí sim vocês serão meus testemunhos, porque vocês não estão prontos. Vocês não estão prontos. Se você não está cheio do Espírito Santo, diga para o teu vizinho, você não está pronto. Você não está pronto para viver a vida cristã. Porque a vida cristã só pode ser vivida cheia do Espírito Santo. Então a minha santa utopia é que todos nós sejamos convencidos de uma vez por todas e possuídos pela verdade de que você não está pronto, a não ser que você seja cheio do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, na sua teologia, ele vai dizer, irmãos, que a vida cheia do Espírito Santo não é algo que aconteceu, é algo que tem que continuar acontecendo. A gente tem que se encher do Espírito Santo todo dia, toda hora, todo momento. É algo que você tem que continuar buscando. E quando estiver cheio, você vai ter vontade de buscar mais ainda. E se você não vive essa realidade, você não está pronto. Olha, você não está pronto para enfrentar o diabo. Olha, você não está pronto para resistir às tentações. Olha, você não está pronto para ser usado por Deus. Olha, você não está pronto para ser uma bênção no casamento. Poucas coisas exigem ser cheio do Espírito Santo, tanto quanto o casamento. Você não está pronto para lidar com as controvérsias que existem no convívio da igreja. Você não está pronto, porque ser membro de igreja tem que ser cheio do Espírito Santo. Para aguentar alguém como eu, tem que ser cheio do Espírito Santo. Para aguentar alguém como você, tem que ser cheio do Espírito Santo. Fala para o teu vizinho, para aguentar você, tem que ser cheio do Espírito Santo. Está rindo? Está rindo de nervoso, né? Está rindo de nervoso. Nós precisamos mais do Espírito Santo. Quanto menos cheio do Espírito Santo, menos parecido com Jesus você é. Porque Jesus é o único que traz o fruto do caráter de Deus na sua vida. Quanto menos cheio do Espírito Santo você tiver, olhe-se no espelho. Quanto menos cheio do Espírito Santo, menos o caráter de Cristo é evidenciado na sua vida. Quanto menos cheio do Espírito Santo, menos você está enxergando Jesus e menos você está revelando Jesus, porque ele que faz isso. Quanto menos cheio do Espírito Santo, mais cheio de você está. Não se esqueça da receita de João Batista. É necessário que ele e que eu... Meus irmãos, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Quem está ocupando a sua vida? Ou é você, ou é o Espírito Santo. Quem está ocupando o lugar? O trono nunca fica vazio. Ou é Deus que está ocupando, ou é você. Ou é o Espírito Santo, ou é você. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Seus filhos precisam de pais cheios do Espírito Santo. Essa Magé, essa cidade precisa de uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, antes de pregar, eu queria orar. Eu queria que você desse a mão ao seu irmão. E nós vamos pedir, vem vento. Vem vento do Espírito Santo. Olha, irmãos, quando eu era menino, e a gente cantava, eu, Ronaldo e Renato, a gente assobiava e o vento vinha. Mas eu creio, irmãos, que nós temos que pedir, Espírito Santo, vem. Sopra sobre nós teu sopro. A Bíblia vai dizer que veio um som como de um vento impetuoso, e línguas como de fogo caíram sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo, e nunca mais foram os mesmos. Então vamos orar, dizendo, Senhor, enche a nossa vida, enche a minha vida, enche a vida do meu irmão, enche a vida dessa igreja. Ah, Senhor, levante a sua voz. Você consegue levantar a voz? Tem gente que não consegue nem levantar a voz. Está emudecido pelo pecado. Quebra esse mal, minha irmã.
Quebra esse mal, meu irmão, em nome de Jesus. Senhor, levante a mão dele e diz: enche ele, Senhor. Enche esse pastor, enche esse diácono, enche esse obreiro, enche esse jovem. Enche, Senhor, esse novo convertido. Enche esse que se batizou por último. Enche esse pai, enche essa mãe. Enche, Senhor, essa avó. Enche, Espírito Santo, enche, meu Deus. Enche, Senhor. Enche, papai, enche cada um aqui, meu Deus. Enche, Espírito de Deus, enche o teu servo, enche a tua serva, enche, Senhor. Enche aquele que está aqui há 23 anos, enche aqui esse que se tornou membro esse ano. Enche ele, Senhor, enche ela também. Vem, Senhor, santifica, renova, restaura, dá poder, tira o medo. Deus não nos tem dado o espírito de medo, mas de poder, de amor, de moderação. Vem, Espírito Santo. Ah, meu Deus, dá-nos dons espirituais. Senhor, batiza, Senhor. Distribui línguas como lhe apraz. Se você é batizado, se você é renovado, se você está avivado, se você está cheio, se você tem dom de línguas, dom de cura, dom de milagre, dom de sabedoria, dom de discernimento de espírito, dom de socorro, dom de revelação, dom da palavra, dom de sabedoria, peça a Deus: Senhor, eu quero, me usa, me usa, me usa, me usa, me usa. Espírito Santo de Deus, manifesta a tua glória aqui, Senhor. Que o vento do Espírito Santo sopre nesse lugar. Que o vento do Espírito Santo sopre nesse lugar. Vem vento, vem vento, vem vento do Espírito Santo. É a nossa oração nessa noite, nessa manhã. É o nosso pedido nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pega a sua Bíblia. João 3,8. O vento sopra onde quer. Lê comigo. Ouves a sua voz. Lê comigo. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Lê comigo. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Podem sentar, irmãos. João, o apóstolo, no capítulo 1, meus irmãos, ele discorre sobre a revelação do verbo, fazendo apologia contra o gnosticismo. Ele vai dizer que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. No capítulo 2, ele vai falar sobre o milagre que acontecera em Caná da Galileia, onde ele transformara a água em vinho. No capítulo 3, ele trava um diálogo com Nicodemos, e esse, irmãos, era um líder da época. E Jesus, pensando no vento, ele atribui 3 características ao Espírito Santo. Qualidades essas que, sem essas compreensões, nós não temos como discernir, nos deixar levar pelo Espírito Santo e sermos governados por ele. A ênfase do recado de Deus nessa manhã para o meu e para o seu coração é a falência, é a derrota, é o insucesso, é o desvio da igreja quando não é guiada pelo Espírito Santo. Na verdade, o livro que segue, irmãos, ao livro de João, o Evangelho de João, segue o livro de Atos, e não são atos dos apóstolos, mas são atos do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. Porque o Espírito Santo é quem preside, quem governa a igreja. É ele, a pessoa da Trindade, que está sendo, como diz no seu livro, O Deus Esquecido, de Francis Chan, da editora Vida, é o Deus esquecido. Nós esquecemos do Espírito Santo. Nós temos uma teologia voltada para o Pai. Nós temos a cristologia que foca o Espírito, mas nos falta epistemologia, nos falta olharmos para o Espírito Santo, irmãos, e entendermos que a nossa relação, a nossa interação, a nossa vivência frequente, a nossa vivência, irmãos, é com o Espírito Santo de Deus. E esse texto, meus irmãos, eu quero resumir e depois desdobrar isso aqui. O Espírito Santo, Jesus faz 3 declarações e uma aplicação. O Espírito é livre. Repete comigo, o Espírito é livre. Repete comigo, o Espírito é misterioso. Repete comigo, ouves a sua voz
Diga assim, assim ele conduz a sua igreja. Então, se você olhar em verde, o Espírito é livre, o vento sopra onde quer. Se você olhar em branco aí, olha, o Espírito, ele é misterioso, mas não sabes de onde vem e nem para onde vais. E nós vemos aí também, em vermelho, assim ele conduz a sua igreja. Assim é todo o que é nascido do Espírito. É assim. Em primeiro lugar, irmãos, nós temos que conhecer o Espírito. E Jesus revela 3 características do Espírito. Ele é livre, ele é misterioso e ele fala. Primeiro eu quero dizer para os irmãos que o Espírito Santo, ele está habitando em mim, está habitando em você. A ele foi delegado, irmãos, a presença, a condução, a santificação, a revelação, o convencimento dos seres humanos. Ele está presente aqui. Jesus foi assunto aos céus. Jesus foi assunto aos céus, mas nós não ficamos sem a presença dele. Ele está aqui. O Deus que tudo criou, são 3 pessoas, um Deus só, ele está presente aqui. Aonde está Deus, pastor? O Espírito Santo está presente aqui. Diga glória a Deus por isso. E o Espírito é livre, meus irmãos. Ele sopra onde quer. Ninguém pode impedir no planeta o Espírito de agir. A igreja não pode impedir com seus formalismos, tradicionalismos, com as suas teologias sistematizadas. A igreja não pode impedir, o governo não pode impedir. A esquerda não pode impedir, os poderosos não podem impedir, ele é livre. Diga, o Espírito é livre. Ele sopra onde quer. Isso quer dizer também, irmãos, que por ser ele livre, ele sopra até onde nós não queremos que ele sopre, onde nós não esperávamos que ele soprasse, ele sopre. E ao Espírito, somente ao Espírito é proibido proibir, ele faz o que bem quer. Se você conhece, nós aqui na igreja já estudamos o livro de Atos. E você vai ver aqui, por exemplo, que o Espírito é completamente livre. No livro de Atos, capítulo 2, versos 7 e 8, ele faz de ilustres desconhecidos se tornarem embaixadores do planeta. Os versos 7 e 8 vão testemunhar que ali haviam 17 grupos representados de diversas partes do mundo conhecido. E quando, por volta das 9 horas da manhã, cumprindo a promessa que fora feita pelo profeta Joel, de que nos últimos dias derramaria do seu Espírito Santo, e iniciando todo esse processo, que ainda acontece até hoje, o Espírito Santo se derramou, irmãos, e um vento impetuoso se ouviu naquele cenáculo. Estavam mais ou menos 120 reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e sobre eles baixaram línguas como de fogo. E quando eles começaram a falar das maravilhas de Deus, foram tidos como bêbados. E alguns disseram, Ué, não são esses galileus? Eles não são galileus? Não são esses da Galileia? E, irmãos, não somente falar sobre ser galileu, está falando sobre uma localização geográfica, mas era um sentido pejorativo, dizendo que os galileus eram uma casta de gente, de gente de baixa qualidade, de uma qualidade inferior, econômica, intelectual e culturalmente falando. E o Espírito desce e dá poder, não aos aristocratas, não aos sacerdotes, não aos membros elitizados da sinagoga, não aos fariseus, mas aos galileus. Isso quer dizer que o Espírito Santo enche quem Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer, porque o Espírito Santo é livre. E Ele é poderoso para encher a sua vida também, e encher a minha e qualquer um de nós aqui. A intenção também é de nós desconstruirmos, meus irmãos, qualquer barreira que você tenha levantado, ou que o Satanás tenha levantado no seu coração e na sua mente, onde você se vê além, à parte, ou não alcançável pelo Espírito Santo, para ser você, como eu, todos nós, gente cheia do Espírito Santo. Talvez você tenha se rotulado, talvez você tenha se autodenominado alguma coisa que não esteja ao alcance do Espírito Santo, que não esteja à altura do Espírito Santo. Eu não sou como fulano, eu não sou como Beltrano, eu não conheço como ele, eu não tenho essa... Meus irmãos, o Espírito é livre e ele enche quem ele quiser. E fora motivo de escândalos, pois esses não falavam em línguas estranhas, falavam em línguas estrangeiras, como se cada um tivesse uma formação bilíngue, e esses falavam das maravilhas de Deus, e lá estavam 17 grupos, 17 etnias diferentes, e cada um falando na língua exatamente materna deles. E o Espírito Santo é livre, meus irmãos, para alcançar desde o menor ao maior,
desde o primeiro ao último, desde o mais alto ao mais baixo, desde o mais escolarizado, aquele que nem a sua assinatura sabe fazer. O Espírito Santo é livre, diga glória a Deus. O livro de Atos, capítulo 8, versos 1 e 2, o Espírito também não consultou ninguém. O Espírito Santo age, lá em Atos, narra a história, irmãos, onde a igreja começa a crescer. A igreja começa a crescer, se nós fôssemos hoje, por exemplo, se nós reuníssemos todos os pastores da cidade de Magé e disséssemos assim, bom, vamos aqui elaborar, vamos aqui combinar, como é que a gente faz para a igreja de Magé crescer? Nós não conseguiríamos, irmãos, porque quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo de Deus. Nós temos uma estratégia evangelística, pastor, que ela é, ela é infalível. Não existe estratégia evangelística infalível. Se o Espírito Santo não soprar, irmãos, a nossa pipa não sobe. Se o Espírito Santo não soprar, nós não saímos do lugar. E o texto vai dizer que logo depois, porque o finalzinho do capítulo 7 vai narrar a morte de Estevão, e no capítulo 8 começa a perseguição à igreja, e por causa dessa perseguição à igreja, ela havia ficado centralizada, retida, curtindo a sua comunhão, desfrutando, da sua unidade, mas em contrapartida, esquecendo-se dos demais povos, pois a promessa em Atos 1, capítulo 8 é: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Repete comigo: Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que aconteceu com a igreja? Ela permaneceu em Jerusalém. Tendo permanecido em Jerusalém, e logo após a morte de Estevão, começa então a perseguição, e aí você vai ver lá no versículo 1 e 2, que a Judéia e Samaria começaram a ser alcançadas, porque a estratégia do Espírito Santo foi a perseguição. Coisa estranha, o Espírito Santo é livre para permitir perseguição, para usar a perseguição, para que através da perseguição, outros povos também sejam alcançados. Veja que o Espírito Santo não segue protocolo. O Espírito Santo, ele não segue regras. O Espírito Santo, irmãos, ele não segue normas. O Espírito Santo, ele não segue, meus irmãos, orientação humana. O Espírito de Deus é livre, completamente livre. E ele se revela e testemunha a sua liberdade, a sua maneira livre de agir no livro de Atos dos Apóstolos. É flagrante para nós olhar para vários, eu escolhi alguns, para vários capítulos aqui e ver essa liberdade divina que vai contra toda a expectativa humana. Capítulo 9 de Atos, você vai testemunhar a conversão do apóstolo Paulo. Meus irmãos, qualquer agência de marketing jamais chamaria Paulo para ser um representante. Ele já tinha fama de matador de crente, tinha carta de autorização, vivia a vida para perseguir e matar cristãos. Ele foi permissivo, ele concordou com o apedrejamento de Estevão. Há quem diga que sua roupa foi jogada aos pés dele. E o Espírito escolhe a pessoa que ninguém jamais escolheria. E o Espírito escolhe a pessoa que ninguém jamais acreditaria. Inclusive, um tal chamado, um outro Ananias, fora chamado, que disse o Espírito Santo, ele vai na rua tal, na rua Y, na rua esquerda, você vai entrar, tem um homem lá, ele está orando, você vai falar, é Saulo. E esse disse, Senhor, Espírito Santo, o que eu vou fazer lá? Esse homem é matador. O senhor errou o endereço, é alguma coisa errada. E o mais improvável é escolhido, porque o Espírito escolhe quem ele quer. Se ele quiser escolher uma dessas crianças que estão hoje lá, sentada, ou a que está bagunçando, ou se ele quiser escolher o bêbado que está lá fora agora, meus irmãos, o Espírito é livre para convencer, escolher quem ele quiser. Diga glória a Deus por isso. O Espírito é livre. Nós temos que entender isso, irmãos. Se não bastasse isso, lá no capítulo 10, nós vemos que o que aconteceu, capítulo 10 vai falar sobre uma cidade chamada Cesareia. Cesareia Marítima, ela é construída em homenagem a César. Então, César, o grande César, manda construir uma cidade e arquiteta toda essa cidade, segundo a sua conveniência, para expressar o seu poder e a sua beleza. E o Espírito Santo escolhe Cesareia para ser uma central de Pentecoste, uma central de avivamento. Santa ironia. Logo a cidade de César, sim, a cidade de César.
E o capítulo 10, o resumo, é que existe um centurião chamado Cornélio, suas esmolas chegaram à mente de Deus e suas orações também, e ele tem uma revelação, e Deus manda ele chamar Pedro, e chamam Pedro para ir. Pedro, em contrapartida, está em outro lugar, tem uma visão, né, de animais e alimentos impuros que ele deveria comer, e ele disse, não posso comer, e Deus disse, não considere impuro o que eu purifiquei, falando sobre o evangelho chegar aos gentios. Pedro, então, vai para lá, para se encontrar com Cornélio, reúne todos aqueles que estavam na casa de Cornélio, e ele era um homem bem-sucedido, um centurião, né? Ele liderava 100 soldados, e no meio da pregação, Pedro está pregando, e no meio da pregação, o Espírito Santo cai, a Bíblia diz isso, o Espírito Santo cai em todos que ouviam a palavra. Veja que o Espírito Santo, meus irmãos, ele não precisa de pregação, ele não precisa de pregador, o Espírito Santo não precisa nem de tempo do pregador acabar a sua homilia ou expor a sua homilética. O Espírito Santo não precisa eu chegar à conclusão da minha mensagem. Se ele quiser renovar você agora, ele renova. Se ele quiser selar você agora, ele sela. Se ele quiser batizar você agora, ele batiza, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é livre. Pedro não tinha nem acabado a sua pregação ainda. E isso, irmãos, trouxe uma problemática para a igreja, pois no capítulo 11, Pedro teve que se explicar, dizendo, ô Pedro, quem mandou você fazer isso? Quem mandou? Por que você está pregando a gentios? Você tem que pregar para judeu. Ele disse, eu tenho culpa? Eu tive uma visão, mandaram me chamar, eu fui na casa deles, eu estava pregando, eu sou culpado que o Espírito Santo foi derramado na vida deles, e eles não são judeus? Eu não tenho nada a ver com isso. E ali, irmãos, todos têm a consciência plena de que o Espírito Santo é livre. Diga, o Espírito é livre. Diga glória a Deus por isso. Ou seja, o vento sopra onde quer. O Espírito faz o que quer, onde quer, da forma que quer. O Espírito Santo é livre. Sabe, irmãos, o que faz meu coração bater mais rápido é nós, eu e você, como cristãos, vivermos dentro de uma previsibilidade doentia. Vivermos dentro de um arcabouço doentio, onde a nossa agenda, hoje é dia disso, hoje é dia daquilo, hoje eu faço assim, hoje eu vou lá, hoje eu não vou lá, hoje eu quero, hoje eu não quero. E nós vamos fazendo a nossa agenda como se nós mandássemos na nossa vida e não ouvimos o Espírito Santo falar, ou nem nos damos conta da presença do Espírito Santo. E nem perguntamos ao Espírito Santo. Tem um homem que a gente não recomenda, eu não sei como é que está a vida dele hoje. Eu também não li o livro dele, eu só lembro do título do livro, né? Ben-Hur escreveu um livro dizendo assim, Bom Dia, Espírito Santo. Eu não li o livro. E ele teve algumas coisas que a gente não recomenda. Mas o título diz, Bom Dia, Espírito Santo, o que quer dizer? Ele quer dizer convivência, consciência da presença. Bom dia, Espírito Santo. Você dá bom dia ao Espírito Santo? Você interage com o Espírito Santo? Você anda com o Espírito Santo? Você é intencional com o Espírito Santo? Esse negócio de pressupor que você está na presença, pressupor que o Espírito está aqui, isso não dá conta não, irmãos. Nós temos que conversar, nós temos que interagir, nós temos que falar. Ele nos ouve. E olha, isso deu problema lá para o Pedro, ele teve que se explicar, mas ele disse, o Espírito, diga, é livre. Em segundo lugar, irmão, Jesus não somente disso, mas ele diz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. O Espírito é misterioso. O Espírito é misterioso. Os teólogos não sabem. Deus começa os avivamentos onde ninguém jamais imagina que iniciaria. Os avivamentos vai começar pelos seminaristas. Aí começa pelas crianças. O avivamento vai começar pelos eruditos. Aí começa por aqueles que não sabem escrever, só conseguem ler o Salmo 91. O avivamento vai começar pelos pastores. E aí começa pelos leigos, ou por aquelas irmãzinhas de oração, um cocoroque na cabeça, que se reúnem num canto e ficam ali orando, e Deus vai aviva. Sabe por quê, irmãos? O Espírito é misterioso. Não sabemos de onde vem. Olha, só sabemos uma coisa, irmãos. Só sabemos que o Espírito Santo, ele é livre, e nós sabemos que ele age sem sabermos como ele agiria de fato. Nós não podemos prever quem Deus vai usar. Quem Deus vai usar é algo completamente imprevisível. No Evangelho, né, de Marcos está dito assim, olha, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive entre nós suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Marcos 6,3. Também não sabemos quem Deus vai usar, não sabemos quem Deus vai levantar. Achar
que nós temos instrumentos humanos, acadêmicos, psicológicos, sociológicos, antropológicos, para construir alguém que Deus vai usar e dizer, esse Deus vai usar. Não, irmãos, Deus usa quem Ele quer. A gente não sabe de onde vem, também não sabemos de onde vai. Até porque unção não é hereditária. Unção não é hereditária. Mas o sucessor de Moisés não foi Moisés Júnior. Gerson não foi o sucessor de Moisés, foi Josué. Olha, Elias, o sucessor de Elias não foi Eliazinho, foi Eliseu. Olha, meus irmãos, Deus, Ele também levanta quem nós jamais pensaríamos em levantar. São os improváveis. Aqueles que nós não enxergamos possibilidade alguma, provavelmente é esse aí que Deus vai levantar. Hoje nós no último domingo, é o último domingo, né? Nós convidamos um líder de juventude para vir pregar aqui. Eu e o Cione conhecemos esse líder de juventude quando eu era menino. E ele era o mais improvável de tudo. Para nós não ia dar em nada. E você vai ver ele pregando aqui no último domingo, vem pregar aqui no culto aí da juventude. A sua unção não é ensinada. Unção não se ensina, se recebe. Uma das instituições mais antigas da Bíblia, meus irmãos, é a escola de profetas. E a escola de profetas é aqueles que por ali passaram, né, não ganharam relevância, não ganharam, né, espaço, né, na história bíblica. Muito pelo contrário, os profetas que escreveram livros, os profetas literários, eles nem passaram pela escola de profetas. Eliseu, por exemplo, não estava na escola de profetas, estava arando o campo. Nós vemos Amós, por exemplo, é uma espécie de boiadeiro, estava laçando bois. Oséias não estava na escola de profeta, ele veio de uma padaria. Ela fala sobre pães, sobre massa, e eles dizem que veio para uma padaria. Eliseu não estava na escola de profeta, mas arando o campo. Amós, irmãos, também. Oséias não estava. Olha, Isaías era um tipo de professões de Jerusalém. Jeremias, Ezequiel e outros mais não estavam. Ou seja, o Espírito é da onde a gente não espera, é ali que vem. E isso, irmãos, nos faz entender que nós não sabemos. Diga para o seu vizinho, nós não sabemos. É misterioso. Não sabemos. O Espírito, ele não é para ser contido. Olha, agora é a hora do culto. Agora é a hora do Espírito. Agora é a hora da... Meus irmãos, ele não segura isso não. Nós não podemos contê-lo, nós não temos como entendê-lo, mas é para ser obedecido. Ele é livre, não contido. Ele é misterioso, não entendido, mas podemos ouvi-lo. Nós precisamos, irmãos, apurar os nossos ouvidos para ouvirmos a voz do Espírito Santo. Diga para o teu vizinho, apure seus ouvidos. Nós precisamos apurar os nossos ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Deus que nos fala é o Espírito Santo. O Deus que nos guia é o Espírito Santo. O Deus que nos santifica é o Espírito Santo. O Deus que nos convence é o Espírito Santo. O Deus que nos consola é o Espírito Santo. O Deus que nos revela a glória de Cristo é o Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, o Espírito é livre. O Espírito é misterioso. E ouves a sua voz. Jesus disse, não sabe para onde vem nem para onde vai, mas ouves a sua voz. Ele tem uma palavra. O Espírito de Deus tem uma palavra para a sua vida. Porque, irmãos, olha, preste atenção no que eu vou dizer. Na Bíblia, você vai ler praticamente o que serve para todos nós aqui. O Espírito não se contradiz à palavra. Mas, nos pormenores e nos detalhes, você não vai encontrar aqui. Você vai ter que ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai ter que ouvir a voz do Espírito Santo. Olha, você vai ler aqui o que de fato serve para mim, serve para você. Mas, no determinado comportamento, lá onde eu estiver, dadas as circunstâncias, dada ao volume ou a temperatura das emoções, é o Espírito Santo que vai dizer, fique quieto, faça assim, faça assado. O Espírito Santo fala, meus irmãos. Ele tem uma palavra para o seu casamento. Ele tem uma palavra para os seus filhos, para os seus negócios, para o seu futuro. Ele tem uma palavra para o seu ministério, para o seu pecado, para a sua santidade, para o seu medo, para as suas escolhas, para o seu encorajamento, para o seu renovo. Palavra do Espírito para a sua vida. O Espírito está falando, meus irmãos. O Espírito Santo está falando. Repete comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo
a igreja. E hoje o Espírito está dizendo à igreja: ouçam-me. Ouçam-me. Nós tomamos decisões sozinhos? Ou nós tomamos decisões acomunados com um amigo que sempre concorda com a gente em tudo? Nós tomamos decisões pautado em culturas e ideologias malignas, doutrinas do diabo. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. O que o Espírito Santo está dizendo? Porque o Espírito Santo, ele fala, meus irmãos. E é assim que ele conduz a igreja. Ele conduz a igreja falando. Você pode ler comigo aqui, Atos 8, 26. Você consegue ler em alta voz? Diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Olha, irmãos, parece um conselho contraditório. Porque, irmãos, aqui Filipe está lá em Samaria, e em Samaria estava acontecendo um avivamento. Ele estava em meio a uma multidão, mas o Espírito Santo diz assim: agora você vai sair daí, você vai para o deserto. E aí ele foi para o deserto, mas ninguém mandaria ele sair dali para o deserto, nenhum evangelista, nenhuma agência missionária, nenhum pastor mandaria. Como é que está aí, meu irmão? Pastor, aqui as multidões estão se convertendo, eu estou batizando gente. Olha, agora você vai abandonar tudo aí, você vai para um lugar onde não mora ninguém, onde não vive ninguém, onde ninguém quer ir. E fica lá parado. Mas não tem lógica isso. Mas, meus irmãos, lá estava passando, vindo, né, um homem da alta elite, lá da Etiópia, de Candace, e diz o texto, que ele estava lendo Isaías, estava numa carruagem, e Filipe se colocou ao lado dele e diz: entendes o que lês? E ele diz: como posso entender se ninguém me ensine? Ele estava lendo o livro de Isaías, e o etíope diz: está falando dele ou está falando de outro? E Filipe anunciou o evangelho e o batizou, e a Etiópia, irmão, de alguma forma, aquela área da África, o evangelho chegou lá. Filipe jamais conseguiria ir lá, Filipe jamais conseguiria se infiltrar lá, mas lá chegou o evangelho. Diga glória a Deus por isso. Atos 13, versículo 2, você pode ler comigo? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a os que tenho chamado. Você está servindo a Deus? Esse ambiente de serviço, esse ambiente de jejum, esse ambiente de servir o outro. Você que quer ouvir a voz de Deus, você que já ouviu a voz de Deus, e com licença da expressão, e quebrou a cara. Porque você quer ouvir a voz de Deus para se dar bem. Você quer ouvir a voz de Deus para ser feliz apenas. Só que Deus não é o meio pelo qual. Deus não está aqui para construir a sua felicidade. Deus está aqui para ser servido, honrado, desfrutado e adorado. E a felicidade é uma consequência disso, não na perspectiva que você entende. Mas é servindo, esse ambiente de servir. A pessoa está servindo. Quantas mulheres eu vejo na igreja chorando porque não sabe a voz de Deus, não sabe o que fazer e não sabe para onde ir. Quantos homens de Deus eu vejo na igreja, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, estão perdidos. Porque esse ambiente de colocar o outro em primeiro lugar, esse ambiente de olhar para a igreja com carinho e dizer: eu tenho que lavar os pés da minha igreja. E esse movimento de jejuar, segundo as orientações de Isaías 58, esse movimento de jejuar, de ser justo, misericórdia, porque jejum, meu irmão, tem muito mais a ver com justiça, misericórdia e graça. Se quer aprender sobre jejum, você tem que aprender sobre justiça, misericórdia e graça. Jejum está nesse caminho aí. Então, esses aqui que servindo e jejuando, é a hora que o Espírito fala: separa esse, eu tenho uma função para eles. E ele fala com a gente, irmãos, quando nós estamos desse ambiente de servir, e servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito fala. Repete comigo: o Espírito fala. O Espírito fala, irmãos. Olha, em Atos 6:10, o texto vai dizer, quando os 6 e 7 está falando de Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Quando Estevão estava fazendo a sua defesa e anunciando o Evangelho, e por isso fora apedrejado e morto, o céu se abriu, o Senhor Jesus, a única hora que o Evangelho vai dizer que Jesus está de pé, Jesus de pé recebe ele na glória, e ele vê o céu aberto, e intercede pelos seus que o apedrejavam, dizendo: Senhor, não lhes imputes esse pecado. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o Espírito falava pela boca de Estevão. Repete comigo: o Espírito falava pela boca do Estevão. O Espírito fala. Inclusive, ele quer falar pela tua boca. E eles não podiam resistir, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito,
pelo qual ele falava pelo Espírito, e ninguém resiste, sabe você aí que está, sabe irmãos, nós não temos argumentativas, nós não temos uma boa oratória, nós não temos uma boa tese, nem uma antítese, para lidar às vezes com o marido, para lidar às vezes com o filho, para lidar às vezes com o irmão, com o pai. Sabe o que falta na sua mente, no seu coração? É você ser boca do Espírito Santo. Porque quando esse falava com os inimigos, não estava falando com o pai, nem com a mãe, nem com o irmão, nem com o marido, nem com o cônjuge, não. Ele estava falando, mas não podia resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. A minha oração é que nós tenhamos mãe e esposas aqui, que quando falarem dentro de casa, o Espírito fale através delas, e o marido não resista à sabedoria e ao Espírito. E os filhos não resistam nem à sabedoria e nem ao Espírito. E o amigo, o irmão, não resista nem à sabedoria e nem ao Espírito pelo qual ele falava. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que entender que o Espírito Santo fala, que o Espírito Santo existe, que o Espírito Santo está presente, que o Espírito Santo nós temos que interagir, que o Espírito Santo nós temos que adorá-lo, bendizê-lo, que o Espírito Santo nós temos que buscá-lo e sermos cheios desse Espírito. Atos 13:4 vai dizer: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O Espírito envia. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Quem te enviou para cá? Quem está te enviando para lá? Quem está mandando você ir nessa direção? Quem está mandando você mudar do jeito que você está mudando? Quem está mandando você deixar e largar e você está largando? Quem disse que você tem que sair daqui para colar? Quem é que disse isso? Ah, pastor, quem disse isso é porque é melhor para mim. Segue tua vida, irmão. Segue tua vida. É melhor para você? Segue tua vida. Não, eu estou fazendo, pastor, eu estou deixando lá e vim para cá porque eu acho que é mais conveniente. Ah, você acha que é mais conveniente? Então segue tua vida. Fica por aí. Mas aqui não, irmãos. Quem envia é o Espírito Santo. Ele é enviado pelo Espírito Santo. Olha, meus irmãos, eu tenho cá meus tropeços e a minha humanidade, a minha pecaminosidade. Mas tem duas coisas que eu ouvi a voz do Espírito Santo, e toda vez que o negócio fica ruim para mim, eu lembro a mim mesmo, e com todo respeito, obviamente, eu tento lembrar o Espírito de Deus. Senhor, não fui eu que entrei nessa, foi o Senhor que me mandou. Quando eu vim para Magé, eu posso dizer, eu não escolhi Magé, eu não viria para Magé. Na verdade, eu nem sairia da aba do meu pastor. Foi o Espírito que me mandou. E toda vez que o negócio fica ruim para mim, eu digo, Senhor, foi o Senhor que me mandou. Me ajuda aí. Quando eu me casei, Alcione me amava, eu amava Alcione, mas eu orei. Ela orou. Senhor, é da tua vontade esse casamento? Se não for para a tua glória, a gente termina. A gente termina. Eu casei com 24 anos, não é isso? 24 anos. Eu já sabia o evangelho. 24 anos eu casei. É da tua vontade, Senhor? Não é. Porque quem envia, melhor coisa, meu irmão, é você ser enviado pelo Espírito Santo. Porque quando você é enviado pelo Espírito Santo, ele garante você, ele patrocina você, ele está com você. É a melhor coisa. O Espírito Santo fala. Ele quer falar com você. Não somente quando eu prego, alguém prega. Ele quer falar direto no seu coração, no seu ouvido. Até porque eu não sou mediador da sua vida espiritual. Contrário a alguns que se levantam, até na nossa própria cidade, se intitulando profetas, e você nada pode fazer sem consultar a pessoa. Não, eu não sou mediador entre você e Deus, não. Eu sou pastor. Pastor não é mediador. Pastor, ele aponta a direção, conduz as ovelhas, alimenta as ovelhas, protege as ovelhas com as armas da milícia de Deus. Mas eu não sou mediador. Eu quero que Deus fale com você, que você ouça a voz do Espírito Santo. Não se esquecendo que a voz do Espírito nunca se contradiz, a voz da palavra, porque ele é o sopro, né? Ele é a palavra soprada. E Jesus é a palavra encarnada. Ou seja, Atos 16:6 vai dizer, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O Espírito impede. Você já foi impedido de fazer alguma coisa? Pastor, nunca ouvi, nunca fui enviado, nunca fui impedido. Então você não conhece o Espírito Santo. Então eu estou até com medo se de fato seu nome está escrito no livro da vida. Porque quando o nome está escrito no livro da vida, Paulo aos Efésios vai dizer que você recebeu o selo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o depósito do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo, ele pede. Eu já fui impedido várias vezes de fazer uma opção de coisa. Mais coisas do que eu gostaria de admitir.
mais coisa do que eu gostaria de admitir. Atos 21, versículo 4 diz assim: encontrando os discípulos, permaneceram lá durante 7 dias. E eles, repete comigo, movidos pelo Espírito, recomendaram a Paulo que fosse a Jerusalém. O Espírito move. Meus irmãos, eu estou mostrando para os irmãos que o Espírito fala, que o Espírito envia, que o Espírito impede, que o Espírito move. É Ele que move a igreja. Não é o pastor, não é a denominação, é Ele que move a igreja. Jesus, no Evangelho de João, meus irmãos, no capítulo 14, Ele disse assim: é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. E Ele vos guiará a toda a verdade, toda a justiça, todo o juízo. Ele vai convencer vocês. Ele vai guiar vocês. Vocês vão ser o guia. A minha pergunta nessa manhã é: você já ouviu o Espírito? Você está ouvindo o Espírito? Você quer ouvir o Espírito de Deus? Quem quer, diga amém. Você quer ouvir o Espírito de Deus? Nesse diálogo, irmãos, com Nicodemos, Jesus, ele está falando sobre a vida do nascido do Espírito. Assim é todo que é nascido do Espírito. Assim como? Conduzido pelo vento. Quem é nascido do Espírito está no Espírito. E no Espírito, ele sopra, ele faz o que quer da tua vida. Você não sabe para onde vai, também não sabe de onde vem. Mas você ouve a voz. E se você nasceu de novo, porque Nicodemos, meus irmãos, ele disse: como pode nascer de novo da água do Espírito? Poderia um ser humano voltar ao ventre materno? Não estou entendendo o que o senhor está dizendo. Sabe o que Jesus disse para ele? Você, sendo mestre em Israel, não disseram essas coisas? Olha, se eu começar a falar das coisas espirituais, vai dar um nó na sua cabeça. Estou vendo que você não entende de absolutamente nada. Mas eu quero fazer um convite a você. Olhe para mim. Porque assim como a serpente no deserto foi levantada, e aquele bando de rebeldes envenenados, a olhar, fitar a serpente, eles eram salvos, então só tem uma chance para você, Nicodemos. Olhe para mim. E você é mais um rebelde. Apesar da sua religiosidade, apesar da sua formação, você é mais um rebelde que tem que olhar para mim, para você ser salvo. Você tem que nascer de novo. Ou seja, o Espírito é livre, sobe onde quer, não contemos, não entendemos, não prevemos, não, mas podemos ouvir a sua voz. Nós podemos ouvir a sua voz. Meus irmãos, se você está tentando fazer a tua pipa subir sem vento, poxa, eu não soltei muito pipa não, mas eu soltei pipa, não dá não, irmão. Não dá não. Está pensando que a pipa do seu casamento, não. Olha, Paulo fala que a pipa do seu casamento não vai. Paulo fala que a pipa nem da sua empresa vai. Fala isso, pastor, fala. Depois, lá no capítulo 5, ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ele vai falar sobre, sendo cheio do Espírito, as relações, marido e mulher, pai e filho, servo e patrão, patrão e servo. Ele vai falar sobre isso. Nós temos que chamar o vento, irmãos. Nós temos que chamar o Espírito. Nós sempre dizemos: Espírito Santo, vem sobre nós. Nossa pipa só sobe se o vento soprar. Segundo lugar, nós devemos seguir o vento, meus irmãos. Nós temos que seguir o vento. É interessante, eu não sei porquê, pelo menos lá em Jacarepaguá era assim. A gente estava soltando pipa no Curicica. Hoje aquilo não existe mais, é um condomínio, acho que é fechado até. A gente estava soltando pipa. De repente a gente olhava para o morro, porque lá é alto, é um morro. A gente olhava para baixo, tinha um camarada soltando pipa na outra direção. Ué, o vento aqui está para cá e o vento de lá está para lá. Quem já viu? Já viu isso? Como é que pode isso? Meus irmãos, nós temos que seguir o vento do Espírito Santo. Você está perdendo tempo tentando levantar a sua pipa na direção que o Espírito Santo não está soprando. Está perdendo é a vida. Nós temos que entender, irmãos, nós temos que seguir essas mudanças, seu lugar. Nós temos que respeitar o vento soprando na vida dos outros. Às vezes, o vento está soprando na vida do outro, não está soprando na sua. Já houve situações onde a gente olhava lá do outro lado e o vento estava soprando lá, não estava soprando aqui.
E a gente não tinha que ficar com raiva ou com inveja e dizer, bom, hoje o vento está soprando. Mas tinha hora que ventava aqui e não ventava lá. Principalmente, se você conhece Jacarepaguá, tem uma topografia de muitos morros, pelo menos aquela região, vai cortando ali a cidade toda. Você vê que às vezes o vento fazia um caminho. Às vezes ele ia por aqui, às vezes ele ia por lá. E olha, nós queremos que todo mundo esteja na nossa direção. Nós queremos que todo mundo concorde com a gente. Mas não é assim. Quem manda é o vento. Quem manda é o Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Abra sua Bíblia. Do versículo 7 a 19. Aqui está falando sobre a superioridade de Cristo com relação a Moisés, mas olha o que nos serve aqui. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, lê comigo o verso 8, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme, até o fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eu queria lembrar a igreja que você não manda em você. Eu queria lembrar a igreja que nós temos um Senhor. E é o Senhor Espírito Santo. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele só veio e só pôde permanecer em nós. O Espírito Santo só pode estar aqui por causa da obra de Jesus. Porque se Jesus não tivesse sido morto, sepultado e ressuscitado, e se ele não fosse assunto aos céus, como agora, oferta, substituto, representante, advogado, intercessor, mediador, leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus, se ele não estivesse lá, o Espírito Santo não estaria aqui. E eu quero dizer para a igreja que o Espírito Santo está presente aqui no nosso meio e individualmente em cada um de nós. E o Espírito Santo é quem manda na sua vida. Não seja mal educado, ao levantar de manhã, diga, Senhor Espírito Santo, bom dia. O que o Senhor tem para mim hoje? Posso isso? Devo aquilo? Eu quero lembrar os irmãos que os nossos pensamentos, eles são todos ouvidos pelo Espírito Santo. E quando você covardemente deprecia um, quando você, de maneira contumaz, diminui o outro, quando você ajuiza a vida de alguém com uma sentença descabida, o Espírito Santo está ouvindo isso tudo aí. Deixa eu abrir um parênteses aqui, olha para mim.
Meus irmãos, se tudo que eu soubesse de comentários na igreja eu fosse confrontar, eu não faria outra coisa. Eu ouço comentário de alguns de vocês que tu sabe que segredo é um negócio que você conta para todo mundo e esse todo mundo vai contando, só que conta uma vez só para as outras pessoas. Então, coisas que alguns dos irmãos falam, por exemplo, a respeito de outras pessoas, acaba chegando aos meus ouvidos. E eu não quero dar liberdade, intimidade para gente que não é guiada pelo Espírito Santo e são muito cruéis nos seus julgamentos. Muito cruéis no seu julgamento para com o outro. Falando de coisas que nem presenciaram e nem sabem. Mas o Espírito Santo está presente, meus irmãos. E os pecados contra o Espírito Santo vai chegar numa hora que você provavelmente vai cometer aquele que não tem perdão. Mas antes de chegar a esse que não tem perdão, os pecados contra o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo, você ignorar o Espírito Santo, não ouvir a voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo que é o Espírito de Jesus, que é o Espírito de Deus, que é um só, nós somos monoteístas, é um Deus só, o Deus que tudo criou está aqui, aí dentro de mim e em nós. E olha, meus irmãos, eu não quero relacionamento com gente que é cruel, com gente que é carnal. O Espírito Santo não quer também. Meus irmãos, nós precisamos olhar e entender que a nossa vida é vivida diante de Deus. Que o nosso Deus é onipresente, Ele está presente na sua vida, nos seus pensamentos. Ele está presente. A maneira que você trata o irmão e a maneira que você pensa do irmão é a maneira que você vai ser tratado e é a maneira que você está tratando Deus. Como é que você, pastor, como é que eu estou tratando Deus? Você está tratando Deus da mesma forma que você trata os irmãos. Você trata o ser humano. É essa a forma que Deus está recebendo. Não, pastor, mas aqui eu só falo maravilhas para Deus. Eu sei que eu detono algumas irmãs da igreja, alguns irmãos, mas para Deus só falo maravilha. Não, não aceita. Não aceita. Se você não trata com graça o seu irmão, se você não ama o seu irmão, você não pode amar Deus. Essa conta não bate. Pastor, só quero Deus, não quero a igreja. Essa conta não bate. Pastor, amo Deus, mas odeio a igreja. Essa conta não bate. Para amar Deus, você tem que amar o ser humano. Para amar Deus, você tem que amar a igreja. E amar não somente nas palavras, até nos pensamentos, nas reações. E quando você pensar errado, você deve se arrepender. Eu também penso besteira, eu também penso errado. Mas você não pode deixar com que esse pensamento crie ninho na sua cabeça. Ao ponto de você comentar com um e comentar com o outro, de maneira cruel. E ainda sem o caráter de chamar a própria pessoa e dizer para ela mesmo o que você está pensando dela e resolver com ela para ela acertar a vida dela. Meus irmãos, nós temos um Senhor, o Espírito Santo, como o vento que sopra. Nós vamos chamar o vento do Espírito. Nós precisamos desse vento do Espírito Santo. Eu acho que a pipa de muita gente não está subindo, espiritual, porque não está ventando. E para ventar, você tem que estar num ambiente de serviço, num ambiente de jejum, ambiente de oração, num ambiente de expectativa, num ambiente de obediência. Não foi esse o ambiente encontrado no cenáculo, 10 dias depois de Jesus ter sido assunto aos céus, no Pentecoste, no dia de número 50. Então não foi esse o dia, foi. Qual era o ambiente ali? De temor, de obediência, de união, de comunhão, sabe? De oração, de jejum, de santa expectativa. E sobretudo, irmão, sobretudo, era um ambiente de humilhação e de incapacidade. Todos eles entraram numa sala dizendo, nós não temos capacidade de continuar falando o que ele falou. Nós não temos como enfrentar o que ele enfrentou. Acabou para nós. Mas ele disse para a gente esperar que derramaria poder sobre nós e seremos testemunhas, uma espécie de mártir. Então nós somos incapacitados para isso. E todos os 120 incapacitados, limitados, amedrontados, apegados a si mesmo,
tentando salvar a própria vida, completamente inseguros, entraram naquele lugar e ali ficaram contidos, retidos ali, até que do alto foram revestidos de poder. E quando isso aconteceu, já eram 9 horas da manhã, todos saíram e do lado de fora anunciavam as maravilhas de Deus. E às 9 horas da manhã, e Pedro tomando a palavra, prega, e 3.000 homens, almas se convertem, e o batismo, e acontece. Meus irmãos, quem nasceu de novo é assim. Quem nasceu de novo é guiado pelo Espírito. Quem nasceu de novo vive nessa dinâmica dos mistérios do Espírito, da liberdade do Espírito e da voz do Espírito. Você tem que abrir a sua agenda, você não pode fechar a sua agenda da semana. Tem que deixar, Espírito, ó, eu me programei para fazer isso aqui, mas o senhor sabe, o senhor vê aí, né? O senhor que sabe, né? O senhor que sabe. Ó, eu me programei para... Mas o senhor que sabe. O senhor vai ver aí, ó. Você não pode entrar no ônibus e dizer assim, entrei no ônibus e já decretei, eu vou dormindo até lá. Você não pode fazer isso. Tem que entrar e dizer, Espírito, posso dormir? Ou tem alguém aqui para falar? Você não pode pegar teu dinheiro e gastar tudo com você. Tem que pegar esse Espírito, vou gastar comigo, esse mês está difícil para mim. Espírito, posso gastar comigo mesmo? Ou eu ajudo aquele irmão? Eu percebi que está pior para ele do que para mim. Eu ajudo. O que eu faço, Espírito? Espírito, eu estou pretendendo fazer essa mudança, eu vou mudar para lá e para cá. Eu vim de lá para cá e vou de cá para lá e de lá para cá. O que o senhor acha, Espírito? E o Espírito move a gente. O Espírito impede a gente. O Espírito fala com a gente. O Espírito convence a gente. O Espírito proíbe a gente. Eu não sei que vida é essa que a gente está levando. Mas é muito provável, está mais para ser uma vida onde o Espírito não existe, não interage, não atua, não preside, não governa, não está gestando a nossa vida. Mas, irmãos, uma igreja sem o Espírito não é igreja. Então não valeu a pena a gente ter construído. Então não valeu a pena a gente ter construído, irmãos, para reunirmos aqui. Porque a vida que vivemos tem que ser uma vida no Espírito Santo. Eu termino lembrando do mandamento de Paulo aos Efésios, que se estende para todos, em todos os lugares, em todos os tempos. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Eu estou chorando, irmãos. Porque está cada vez mais raro a gente encontrar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Sabe quando a gente era pequeno e a gente chegava em casa falando de um jeito, eu não sei se aconteceu, acho que aconteceu com você. A gente chegava em casa falando de um jeito assim e a nossa mãe dizia assim, vem cá, você está andando com fulano, não está? Já aconteceu? Levanta a mão, sabe disso? Você está andando com fulano, não está? Não, mãe, você está andando com ele sim. Você está falando isso aí por quê? Esse não é jeito da gente falar aqui em casa. Eu já disse que não quero mais você andando com fulano. Irmão, se nós andarmos com o Espírito, nós vamos falar pelo Espírito. Tem muita gente aqui na igreja falando na carne. Falando de autoconhecimento. Meus irmãos, toda palavra que sai da nossa boca deve ser boa para edificação, exortação e consolação. De onde vem isso? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Nós temos que falar do Espírito. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim, está andando com o Espírito. Está cheio do Espírito. Está cheio do Espírito, irmãos. Está cheio dessa chefia. Está cheio desse senhorio. Você vai, fulano? Se o Espírito permitir, eu vou. Você pode? Ah, rapaz, em nome de Jesus, se o Espírito me capacitar, eu faço. Por mim não dá não. Por mim não consigo não. Mas se o Espírito me capacitar, eu faço. E aí, quem é que vai? Vamos orar para ver que o Espírito Santo vai dizer que vai. Não é estratégia pastoral. É apenas a gente ouvir o Espírito Santo. O que eles fizeram em Atos dos Apóstolos? O que eles fizeram, meus irmãos? Qual foi a estratégia? Não foi humana. Porque ninguém escolheria Paulo. E ninguém faria um avivamento em Cesareia de Filipe. Qual foi a estratégia, então? Ouvir o Espírito. Ó, o Espírito está impedindo, não vamos.
O Espírito está mandando, vamos. O Espírito quer você, não quer ele. Tá bom? Não tem problema, o Espírito sabe o que está fazendo. Não é o pastor. Não é algo pessoal. Ah, não, porque o pastor... Não, não é pessoal não, irmãos. É o Espírito. Vamos pedir para o Espírito Santo conduzir essa igreja. Vamos pedir para o Espírito Santo conduzir esse púlpito. Vamos pedir para o Espírito Santo conduzir cada grupo de vida, cada líder de trabalho. Vamos pedir para o Espírito Santo, irmãos, ele assenhorar nossas vidas. E nós sermos cheios do Espírito Santo. E nós temos a capacidade de sairmos daqui falando das maravilhas de Deus, no linguajar, no dialeto, sabe? Na linguagem, que as pessoas com quem você convive e trabalha possam serem impressionadas pela maneira que você fala das maravilhas de Deus. Das maravilhas de Deus. Eu queria que nós fôssemos uma igreja que, quando estourar uma confusão de direita e esquerda, a gente continua falando das maravilhas de Deus, enquanto qualquer púlpito fala da direita e esquerda. A gente vai continuar falando das maravilhas de Deus. Eu queria ser uma igreja que, quando o Brasil ganhasse a Copa, a gente continuasse falando do Brasil, mas da maravilha de Deus. Eu queria que nós fôssemos uma igreja que, no trabalho, nós fôssemos conhecidos como gente que fala das grandezas de Deus, da maravilha de Deus. Cheios do Espírito Santo. E falando de maneira que o teu patrão entenda, falando de maneira que o outro entenda, que o outro entenda, que o nosso vizinho entenda, que todo mundo entenda que Jesus Cristo é o Senhor, enviou seu Santo Espírito e voltará para julgar todos os povos, tribos, línguas e nações, e todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Mas quando não tinha vento lá na freguesia, no campo de areia, na Chá do Pau-Ferro, lá em Curicica, eu, Renato e Ronaldo, a gente cantava e a gente assoviava e o vento vinha. Eu creio que se nós pedirmos, o Espírito vem. Vamos ficar de pé. Eu creio. Dê a mão ao seu irmão. Até às vezes o ato de dar a mão, tem gente que dá a mão de uma má vontade, motivado para nada, para coisa nenhuma. Não dá a mão direito, gente. E vão pedir, Espírito Santo vem. Outra coisa, tem gente na igreja que parece um poste. Não canta, não ora, não louva. Nem sei a que veio. Mas nós estamos aqui para orar. A minha casa será chamada a casa de oração. Eu tenho muita vontade de vomitar, meus irmãos. Quando eu vejo um crente na hora do louvor e quando eu vejo um crente na hora que está assistindo um time de futebol. A minha vontade é de vomitar. Porque diante de Deus ele não tem a mínima expressão de coisa nenhuma. Eu tenho vontade de vomitar quando eu vejo alguém na hora do namoro que sabe dar um bom amasso. Mas na hora do louvor não consegue levantar a mão e dar um glória a Deus, aleluia. Se isso dói no meu coração, eu tenho certeza absoluta que dói no Espírito de Deus. No Espírito de Deus. Eu tenho vontade de vomitar quando eu vejo gente conversando, e eu gosto de conversar, é muito legal conversar. Mas quando vai falar com Deus, orar pelo irmão, não sai absolutamente nada, é um mudo, espiritualmente mudo. Mas na sociabilização é um falante. Isso é coisa espiritual, isso, irmãos. Isso é coisa espiritual. Aqui dentro é tímido. Lá fora é bicho solto. Isso é espiritual, meus irmãos. É porque o Espírito não está ventando na vida dessas vidas, não. Na hora de falar mal dos outros, fala com verbaliza a coisa com alguns adjetivos. Na hora de adorar a Deus, não lembra. Ele é conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, leão da tribo de Judá, roda de Saron, cordeiro de Deus, porta, caminho. Não lembra de nada. Espiritual isso, irmãos. É porque não vive no Espírito, nem por Espírito, nem conhece o Espírito. Agora a gente tem que orar, irmãos. Ora por mim. Tem muito pastor enfraquecendo, pecando, roubando, adulterando, esfriando, conduzindo a igreja por profissionalismo. Que eu permaneça até a volta dele. E que ele me encha do Espírito Santo. Ore por mim, inclua na sua oração. Inclua os líderes na sua oração. Inclua esse irmão na sua oração. Ore com a sua família. Ore com a sua filha. Ore com o seu filho. Vamos orar.